Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é nossa aula de Geografia número 36 e eu sou a Prof. Jaque. Nós já vimos, então, vários tipos de moradias e hoje a gente vai ver lugares diferentes, moradias diferentes. Será que as moradias elas são sempre iguais? Mesmo que os materiais são outros? Não, olha só essa moradia que a Prof. colocou para ilustrar a nossa primeira parte para ver, né? O título daquilo que a gente vai estudar. Se você acha, tem uma moradia aqui dentro dessa caverna, dessa rocha, né? E aí a gente vai ver então moradias bem diferentes. Então vamos lá? Para nossa aula eu quero que você preste bastante atenção, seja bem curioso para descobrir então tudo que tem de diferente. Para depois você vai usar o seu caderno, lápis de escrever, borracha, lápis de cor para você fazer a sua atividade e registrar tudo aquilo que você aprendeu com o vídeo. Então vamos ver? Para a gente começar, hora da história. E é a Casa dos Animais, tá? Quem escreveu foi a Kerlane de Silva Uchoa. Então vamos ver o que ela quis dizer sobre essas casas. Vamos lá? Gente ou animal, cada um tem seu lugar. Aqui apresento alguns. Vamos escolher onde morar? Todo bicho tem um cantinho, aquele lugar preferido para criar a família e servir de abrigo. Tem bicho especialista, um verdadeiro arquiteto, capricha nos acabamentos, reforça as portas e o teto. As abelhas são exemplos de capricho e delicadeza, têm a asa mais bela de toda a natureza. Outra casa admirável é a do senhor passarinho. Escolhe sempre o melhor galho e capricha em seu ninho. Já o sapo mora na lagoa, adora o seu lugar. Lá ele é muito feliz, alegre a coachar. Um dilema vive o caracol, todo dia aqui e acolá, pois carrega a casa nas costas, não tem lugar fixo para morar. Na toca sai o coelho, precisa suas pernas esticar. Sai correndo em disparada, come, pula sem parar. A vaca mimosa e sua família vivem no mesmo lugar, num cercado de madeira, onde podem descansar. O cavalo ganhou uma casa nova de seu cuidadoso dono. É uma baia confortável para uma boa noite de sono. Gato e cachorro são espertos, gostam de carinho e mordomia, moram juntos com o dono em uma mesma moradia. A dona Galinha vive preocupada com sua ninhada de pintinhos, tranca a porta do galinheiro e se esconde em seu ninho. Porém, nem tudo que parece é. Tem casa que pode confundir. Naquele profundo buraco mora cobra, tatu ou jabuti? Cada bichinho faz o que pode para ter o seu próprio lar, um cantinho para chamar de seu, onde possa descansar. O zoológico não é a casa dos animais, serve apenas para proteger aqueles que já foram caçados. A sua verdadeira casa é na natureza, onde vivem livres e são amados. E aí, que achou dessa história? Quantas moradias, não é mesmo? E o que você pode perceber nas moradias desses animais? E o que será que tem a ver a moradia deles com a gente? Tem muita coisa a ver, sabe por quê? Olha só, nós vimos na história, então, que os animais, eles fazem a sua casa de acordo com a natureza, não é mesmo? Então, vamos ver. Muito bem, na história a gente viu que os animais eles constroem a sua casa na natureza, não é mesmo? E eles dependem dela, da onde vivem. Então tudo é aonde eles moram. Vamos voltar um pouco na história para a gente ver então aonde que esses animais estão fazendo a casa para que a gente possa entender o que tem a ver com a gente, tá? Então olha só. O rato, né, nesse caso, ele construiu a casa dele aonde? Lá na casa, né? A gente vê que ele está no lugar, ele roeu a parede e tudo mais. Né? Normalmente em casas de madeira, ou mora no sótão, enfim, ele vai construir.
Então ele depende desse lugar, ele vai ver aonde. Agora, olha só essa casa aqui das formigas. Olha quantos túneis eles fizeram para construir. E você sabia que as formigas, os animais, eles constroem a sua casa de acordo com o que eles precisam. Então, aqui a formiga, ela constrói de um jeito que a água, quando entrar, não vai estragar todo o ninho dela. Então, ele vai o quê? Vai entrar água aqui, ó, pode ver que tem os túneis, as partes. Então, não destrói toda ela. Você já viu um ninho de formiga? Às vezes, quando ele está se rachando, que você possa olhar dentro, ele é todo cheio de túneis, justamente por isso. Olha só as abelhas, né? Elas fazem a casa delas milimetricamente, né? O desenho da casa delas, né? Então, ele tem essa forma justamente para poder guardar o pólen, para fazer, né, o mel e tudo mais, para elas poderem morar e assim por diante. O passarinho, quando constrói o seu ninho, você já viu a casa de João de Barro? Que normalmente está nos postes que a gente vê. Você sabia que dentro dela não é só como a gente olha, né? Então ele lá parece uma caverna. Dentro ele faz uma paredinha bem certinho, de acordo com o vento da onde vem. Justamente para que ele possa então se defender do vento e das coisas da natureza, da chuva, para que ele possa se proteger. Viram só que inteligente? Aí nós temos o sapo, o caracol, né? Então ali a lesma, onde eles vão nas plantas. Também eles não ficam em qualquer lugar. Você já viu que muitas vezes a gente encontra os caracóis, os caramujos embaixo da planta, justamente para eles se proteger. E não é na ponta que eles ficam, não. Eles ficam mais no meio, onde eles sabem que não vai ventar tanto, né? Então, olha só como eles são cuidadosos naquilo que eles fazem. Agora, alguns animais que são domésticos, né, que eles vivem com que o homem está ajudando, normalmente é o homem que faz a casinha deles, não é? A baia, o estábulo e tudo mais, onde ficam a vaca, o boi, né, o chiqueiro, onde fica o porco, o gato e o cachorro dentro de casa, né, a casinha deles. Então, normalmente é o homem que acaba fazendo, a mesmo da galinha. Então, tem alguns animais que acabam ganhando, né? Aqui, ó, a toca, né? A gente pode ser a casa da cobra, como ele falou ali. Pode ser o buraco do tatu, o do jabuti, que gostam de viver nesses lugares. Até uma maneira de se proteger. E aí, no final de tudo isso, né? O livro ele vai falar sobre o quê? Sobre o zoológico, que não é a casa dos animais. Hoje em dia não pode mais caçar animal e colocar no zoológico. Normalmente os animais que a gente encontra lá são animais que estavam machucados ou que foi pego de caçadores que não tem como voltar no seu ambiente natural, no seu habitat, não é? Mas o que tudo isso tem a ver então com a gente? Que assim como os animais constroem a casa deles no ambiente onde eles estão, o ser humano também faz isso. É um pouco diferente. Os seres humanos, eles também dependem do lugar onde eles vivem para construir a sua casa. Vamos descobrir? Olha só, as pessoas, elas constroem as suas moradias de forma muito variada. Você já viu que é poucos os lugares em que as casas são as mesmas ou os povos fazem o mesmo tipo de casa. Dependendo da localização no Brasil, que é o nosso país, ou no mundo todo, pode ser bem diferente. Vamos descobrir algumas delas. Pode ser moradias, o porquê, o motivo de tanta variedade. Observe as moradias das fotos e os lugares que elas foram construídas, tá? Então, olha só. Essa casa aqui que estava lá no começo dos slides, né? Ela fica na Turquia, que é um país, né? E algumas pessoas constroem essas moradias dentro de rochas, que hoje para nós a gente chama de cavernas. Então, dentro dessas rochas assim bem grandes que tem lá, eles constroem as suas casas. Essa rocha, ela é um pouco diferente, ela não é tão dura quanto a gente encontra aqui, ela é um pouco mais maleável. Por isso que eles conseguem fazer então as janelas, conseguem fazer a porta, né? Coisa que se nós pegar algumas rochas aqui a gente não vai conseguir, ela vai abrir ela inteira e não vai ter como fazer, não é? Outro lugar onde faz muito frio e neva,
Em algumas épocas do ano, as casas elas vão ter o telhado bem mais inclinado. Então, ao invés de ser tão pontudo, ele é mais inclinado. Ser mais aberto, ele é mais pontudo, não é? Justamente para que a neve, ela derreta e ela vá embora. Normalmente são casas de madeira também e dentro dela é construído de uma maneira diferente. Podem ver que quando a gente assiste filmes, que quando tá nevando, as pessoas chegam na casa, elas já vão tirando o casaco, porque lá já está mais quente. Então o sistema de aquecimento dessas casas é bem diferente. Olha essa casa aqui, que fica num país chamado Grécia. Em alguns lugares muito quente, onde a chuva quase não chove, ou então é muito, mas muito quente, o ar seco, elas são pintadas de branco, justamente para não puxar tanto calor, né? E também as janelas, elas não são tão grandes, elas são menores, justamente para não entrar tanto calor assim. Olha só que diferente, né, nesses lugares, né? Olha, a porta, as janelas, elas são pequenas, né? Casa branca e assim por diante. Os tuaregues, né? Eles vivem no deserto do Saara, então é um deserto. Vocês já viram um deserto? Fotos? É onde é muito quente e aonde tem só areia para tudo que é lado e dunas e tudo mais. E são pessoas que elas atravessam esse deserto e elas atravessam com camelo, a pé e elas montam então como se fosse uma tenda onde elas vivem. E eles são nômades. Sabe o que quer dizer nômades? Quer dizer que eles vão de um lugar para o outro, né? Então eles não vivem lá que nem a gente, é aquela casa e pronto. Ou vai mudando poucas vezes. Não, às vezes eles ficam uma semana aqui, outra semana ali, um dia aqui e assim por diante, né? E elas são feitas então por pedaços de couro, né, de tecido e de madeira para ficar ela em pé. E os castelos, sim, os castelos existem de verdade. Eles também foram construídos há muitos anos. Esse daqui é de Carcassonne, né? Está lá na França, num lugar. Lá na Europa encontra-se muitos castelos. E ele fica num lugar alto, ele é feito de rochas, né? Justamente para proteger. Antigamente existia muitas guerras, muitos confrontos, onde eles queriam pegar a terra um dos outros, né? E então por isso eles faziam assim, ó, essas muralhas bem altas, janelas pequenas, para que eles pudessem proteger tanto o rei quanto os outros lugares. E isso existiu de verdade, né? Essas muralhas, elas servem para isso, para proteger um lugar do outro e as suas riquezas e tudo mais. Agora, nós vamos ver então o iglu. Ele é feito de gelo, sim, que controvérsia, não parece, não é? Num lugar frio vai ser feita uma casa de gelo. É feito pelos esquimós para proteger, então, do ambiente frio do Alasca, né? Então, são poucos os lugares onde a gente encontra esse daqui. Já imaginou? Será que daria para fazer na sua casa? Acho que não. Os iglus, eles protegem então do vento, que é muito forte nessa região. Então, como não tem árvores ou que para dar uma parada no vento, então por isso que eles constroem. Então é feito de bloco de gelo, ele normalmente é arredondado, até por ser mais fácil. E aí eles vão fazendo lá dentro até eles fazem fogo e tudo mais. Bem engraçado, eles têm todo um jeito de como eles fazem. Existe até um hotel que é feito de gelo, onde as pessoas vão lá para dormir e ter essa sensação do que é estar em um iglu. E aí, será que você ia gostar de ir nesse hotel feito de gelo? Né? Em alguns outros lugares, tem casas que são construídas em cima de lagos. Olha essa aqui, ó. Então, ela é feita de palha, né? De um material leve, justamente para ficar em cima lá do lago. Já imaginou? Que diferente? E tudo isso porque é para onde eles conseguem morar, onde eles conseguem viver. Tem o lago, daí tem a terra e assim por diante. Então, quando sobe, então para não inundar tudo, vai subir a casa também, não vai destruir tudo. Viram só quantos tipos de moradias existem diferentes? Você acha que é possível construir um iglu onde você mora? Não, né? E por que não? Porque é muito quente, né? Então aqui no Brasil a gente não tem como construir um iglu, justamente porque o gelo vai derreter, não é? Você gostaria de conhecer um iglu?
Ou uma tenda, um castelo, uma casa flutuante, ou então uma casa na rocha? Bacana, não é? Em muitos países. Então, um dia que você tiver a oportunidade, não deixe de conhecer, porque é algo bem diferente. A sua moradia tem alguma dessas características mostradas nas fotos que a gente viu, desses tipos de casas? Sim ou não? Hoje a gente vê, então, os índios têm uma casa diferente e tudo mais do que a gente tem, não é? E qual dessas moradias, para você, chamou mais a sua atenção? E por quê? Fiquei curiosa para saber, né? Então, hoje a gente aprendeu esses diferentes tipos de moradias, que também é bem importante para que a gente conheça, né? Para que a gente veja, então, que sim, existem moradias diferentes. E não só de tijolo, de madeira, e sim tudo se adequa no lugar onde está morando. Igual os animais, que, né? Por exemplo, numa casa, se fosse lá onde neva e tudo mais, construísse uma casa de tijolos, será que isso ia dar certo? Talvez não, até pela sua estrutura, certo? Então, espero que vocês tenham gostado de conhecer diferentes tipos de moradias, de lugares. Fique agora com a sua atividade e até a próxima aula.